Boa noite, vamos iniciar aí o ano. Boa noite para todos que estão aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que vai acontecer esse ano, vou contar um pouquinho, vocês vão me conhecerem, para quem não conhece ainda, vou conhecer vocês vão conhecer o nosso time, que já está trabalhando, já está aí junto com a gente, nosso time, nossa família, que já está uma família crescendo cada dia mais, está sendo maravilhoso esse grupo de apoio e tão incrível que a gente está se tornando, e estamos muito felizes com vocês que estão chegando também, ok? Vocês vão ver que isso aqui tem o nome de um curso, porque a gente tem que dar algum nome, né? Mas é muito além de um curso, é um encontro de pessoas que estão querendo mudar, fazer a diferença, e na prática, né, porque temos bastante teoria, temos bastante conhecimento, tudo está muito disponível hoje. O que a gente está precisando é de prática, de apoio e de união, né, nessa mudança. Então, enquanto o pessoal que está chegando, eu vou ler um texto que eu criei hoje, justamente sobre isso, né, sobre estarmos muito presos, conectados a uma mente coletiva. E como que a gente encontra esse ser individual? Como que é esse caminho para o ser? Para começar, a respiração é esse caminho, né? Ele é o principal, a própria respiração. E, claro, nós temos aí agora o apoio de outras pessoas, temos ferramentas, temos várias outras formas, meditação, mudanças de hábitos, e tudo isso a gente vai trabalhar aqui juntos. Mas o nosso ponto principal é a respiração, essa conexão com a alma, né, com a vida que a respiração oferece. Então, eu vou ler aqui esse texto que eu criei de ontem para cá. Como reconectar com sua essência e libertar-se da mente coletiva, porque existe um programa lá fora. Nada contra o programa. A gente pode até se adequar, ouvir esse programa, né? Estamos na matéria, mas como no meio de tudo isso se reconectar e se conectar com a sua essência? Quando um ser humano abandona a própria individualidade para se fundir a um grupo ou uma consciência coletiva, algo profundo se rompe por dentro. Não é o corpo que morre, é a presença. É um suicídio energético, espiritual, é silencioso, que acontece quando deixamos de habitar quem somos para caber em um molde, caber num programa. Muitos fazem isso por exaustão interior, cansaram de lutar, não sabem mais o que fazer, então segue o programa coletivo, né? Então, cansados de sentir, de sustentar a própria respiração, de permanecer consigo mesmos, entregam a responsabilidade da própria vida, a vida, a uma mente coletiva, a uma guiança, a um líder coletivo ou determinado líder, né? Está acontecendo muito isso hoje, a gente vê na política, nas religiões, nas próprias... nos próprios negócios, né? Então, o grupo não oferece anestesia. E ele fala, respire como nós, pense como nós, seja como nós. E assim a alma se recolhe, não sabe o que fazer. No renascimento, no nosso trabalho, compreendemos que a vida só acontece no renascimento, compreendemos que a vida só acontece quando a respiração é livre e consciente. O nosso trabalho é lembrar de novo. Um dos principais trabalhos é lembrar de novo da respiração, que ela é livre, é natural e é consciente. Mas como fazer isso? Então a gente está aqui para isso, para guiar vocês nessa descoberta. Onde a respiração
se contrai para agradar, pertencer ou sobreviver à individualidade, se perde. A mente de grupo nasce exatamente dessa contração. Uma mente sem raiz, sem corpo e sem alma. Um grupo pode compartilhar pensamentos, crenças e padrões emocionais, mas apenas o indivíduo pode viver a experiência da alma. É isso que nós queremos oferecer. Essa conexão com o indivíduo, com a sua própria alma, com o seu próprio ser, esse caminho de volta, mesmo estando no coletivo. Não é questão de se afastar do coletivo, negar o coletivo ou negar o que está acontecendo, mas sabemos esse caminho, nos conectarmos de novo, e esse caminho é a respiração. A alma não se organiza em massas, ela se revela no silêncio íntimo de cada ser. Por isso, sistemas rígidos sempre tentaram apagar o indivíduo. Uniformes, rótulos, números. Um número não respira, não sente e não escolhe. O nome, o ser, a identidade nossa, a nossa conexão, ao contrário, carrega identidade, memória, uma vibração única, uma consciência única. Ser reduzido a um número é ser afastado da própria essência. O renascimento é o caminho de retorno. Retorno ao corpo, à respiração e à verdade interna. Aquela velha mensagem, né? A verdade vos libertará. Então, essa é a ideia. É colocar de novo em contato com esse caminho da verdade. O que é a verdade? Onde está a minha verdade, né? Quem eu sou? Essas perguntas todas. É o movimento de sair da hipnose coletiva e voltar a ocupar o próprio lugar no mundo. Quando respiramos plenamente, conscientemente, não precisamos mais pertencer. Nos tornamos, somos. A cura começa quando ousamos ser inteiros. E esse é o convite do renascimento. É o nosso convite. E esse é um convite para vocês fazerem essa reconexão, esse relembrar. Nós só estamos aqui para apoiar você nisso. Ninguém vai fazer isso por você. Aqui a gente já sabe que cada um é o seu próprio salvador. Cada um é responsável por si. Mas quando a gente tem aí um grupo, é um grupo pequeno, não um coletivo, que já deu alguns passos, alguns deram mais passos, outros foram em outras direções, eles podem guiar você também, ajudar você, apoiar você, mas o trabalho é seu. Você só pode salvar uma pessoa, a si mesmo. Então, a nossa proposta aqui não é salvar ninguém, não é dar nada pronto, não é querer ser o mestre ou, né, um guru, ou nada disso. Eu, principalmente, não tenho nenhuma pretensão de ensinar ninguém. Ok, gente? Não é a minha intenção, nem minha pretensão. A minha intenção aqui é compartilhar com vocês o que eu aprendi e o que eu tenho praticado também tem funcionado na minha vida. E quem está aqui comigo, eu sei que também segue o mesmo caminho. E, claro, o nosso ponto principal é esse, né? É a respiração, é nos reconectarmos com ela, que é a respiração consciente. E também chamamos de renascimento. Por que renascimento? Porque é essa autodescoberta, é se redescobrir, né? Esse caminho de volta. Por isso que a gente chama de renascimento. É renascer numa mesma vida. A gente ouve muitas pessoas falarem isso. Eu mesma sou uma dessas pessoas que fala isso. Eu renasci na mesma vida, não precisei ter uma nova vida ou acreditar em nada. Nessa mesma vida, eu tive essa oportunidade e tenho aí oferecido também essa oportunidade para as pessoas. Então, sou a Vanilda Gonçalves,
Já trabalho, já estou nesse servir, nessa trajetória há 15 anos. Tudo iniciou com Leonard Dior, lá há 15 anos atrás. Eu venho aí do mundo corporativo, exatas, números, e fiz uma grande descoberta. Conheci ele, foi uma grande surpresa na minha vida, foi um convite que eu tive no momento que eu estava precisando me descobrir essa nova essência, né? Essa nova não, essa antiga essência. E eu aceitei o convite, e desde então o caminho tem seguido só em frente. Não foi por causa de um acidente, uma doença grave minha, né? Ou eu estava perdida. Foi uma opção mesmo, né? Uma opção, eu me conectei muito com tudo que ele trouxe e fez muito sentido para mim. Na época, sim, a minha mãe estava muito doente, tinha sido diagnosticada com câncer terminal, meu filho estava também, tinha algumas questões de saúde, tinha 12 anos, e eu também, eu estava precisando de uma mudança. E a respiração foi essa porta de entrada para isso, né? E desde então eu tenho feito as mudanças, e quando me descobri, eu estava especialista, vamos dizer assim, nessa arte de respirar e de fazer mudanças na minha vida. E aos poucos eu fui sendo convidada para conduzir outras pessoas, e o próprio Leonard Dior, eu segui Leonard Dior, que é o criador do Rebirthing, né? Eu segui ele por aí uns 6, 8 anos. Fui para a Índia, estudei profundamente tudo que ele trouxe. Eu já era adepta a yoga, né, a respiração, pranayamas, mudanças alimentares, essa consciência toda. Então não foi assim uma grande novidade para mim, mas foi assim causou um grande impacto as coisas que ele trouxe. Uma delas ele falou sobre imortalidade física. Ele chama isso de uma nova ideia. E realmente é uma nova ideia. É uma grande ideia. E isso também fez um movimento na minha vida, na minha mente, no meu ser. E eu falei, uau, faz sentido. Faz sentido a gente ter uma maestria sobre o nosso corpo também. A alma, a gente já sabe que ela é imortal. Pelo menos sabe, né? E o corpo, falei, uau, faz sentido. Então, eu me aprofundei também, trago isso, essa consciência sobre o corpo, sobre a nossa maestria, sobre a nossa autocura. Só ter conhecimento sobre isso, a gente precisa também saber a prática disso. Então, o renascimento vai muito além da respiração, muito além. Tá? Traz para nós muitos outros caminhos também, porque às vezes a gente quer fazer mudança na vida da gente, né? Queremos fazer muita mudança, mas não sabemos como. Parece simples, mas realmente sem um guia ou uma forma, uma luz para nos guiar, a gente se perde um pouco no caminho e acaba entrando nessa consciência de coletiva, né? Ah, mas todo mundo faz. Então, esse deve ser o jeito certo de fazer. Então, eu fico ali, naquele coletivo, naquela ideia de que todo mundo faz assim. Então, o Renascimento traz essa outra visão de mundo, essa outra oportunidade de fazer as coisas diferentes. Também é uma técnica que nos traz consciência, nos traz autonomia, consciência, autoconsciência, poder sobre mim mesmo, né? Sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos. É um bom caminho para uma meditação. Você fala tanto em meditação. O que é meditação? Muitas pessoas que até dizem praticar meditação, às vezes elas nem, se você perguntar, elas não sabem te explicar o que é meditação, né? Então, um dos caminhos, pelo menos, da meditação é
conhecer a sua mente, silenciar a sua mente. Você passar a ser o guia, né? E não a sua mente guiando você, e a maior parte do tempo inconscientemente, dentro de um programa que já está pronto ali para você. Então a respiração te tira disso, né? Ela te coloca num outro lugar. Esse é o nosso caminho, o caminho do ser, né? Que temos aí um retiro também proposto, a gente faz aqui online, quem não pode, só pode fazer online, ok, mas a gente oferece essa oportunidade de estarmos presentes também no retiro. O retiro é algo muito importante. Eu, na verdade, tudo que eu aprendi lá no começo foi com retiros. Na época não tinha isso, essa opção online, né? É maravilhoso também. Eu fui a primeira a ensinar renascimento online. Foi ali na pandemia, eu já atendi alguns casos que precisavam de atendimentos, né? Não tinha de outra forma, mas o curso, a pandemia trouxe essa necessidade, vamos dizer assim, e foi uma surpresa incrível, porque hoje a gente consegue fazer essa conexão, né? No mundo todo, hoje temos aí pessoas no mundo todo que participam do curso, aprendem, tem pessoas que estão até ensinando o renascimento, só aprendendo aqui no online, e aí a gente também leva para o presencial, que é estarmos juntos, pondo tudo isso na prática, o que a gente vai falar, vai fazer aqui, estarmos lá na experiência do fogo, né? A gente vai aprender como a energia do fogo trabalha na nossa energia, no nosso corpo. E também vamos aprender a respirar até debaixo d'água, acessar memórias através dessa experiência de respiração embaixo d'água, que incrível, né? Eu achei incrível. E eu talvez seja uma das únicas no mundo, tem mais algumas pessoas no mundo que fazem, que oferecem o renascimento com um snorkel embaixo d'água. Tem. Mas que ensina, eu acho que são poucos, tá? Porque eu realmente adotei bastante essa prática. Ela facilita, é um adicional de prana, de energia. Quando você entra na água com um snorkel, você está adicionando, é um adicional de prana, de poder, de energia, né? E também vai te dar aí, essa experiência vai te dar acesso a memórias de útero. Então, nós temos aí de útero e de outras experiências, mas nós temos aí algumas formas, que é água quente, que a gente chama, que é a temperatura do corpo, quando a mãe está grávida, esperando o bebê do útero, e a água fria. Então, nós vamos aprender sobre isso, como que isso pode despertar memórias. Então, gente, não tem nenhuma mágica de verdade, ou tudo é uma mágica também. Mas o que é? É acessar memórias que não estão em nenhum lugar, você não vai para lugar nenhum, está tudo em você. E esse poder da respiração te concede isso, né? Então a gente vai aprender essas coisas todas, olha que incrível, né? Então, imortalidade física, o que é isso, né? Dos yogas imortais, como que essas pessoas que mais vivem no mundo, né? O que elas fazem? A gente vai aprender isso. O que é meditação de verdade? Como usar a respiração como um caminho para meditar, para silenciar a mente, para autoconhecimento, para a liberação de traumas. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não sabem como sair dos seus traumas. Tomar só o conhecimento ajuda, porque você se torna autoconsciente do que está acontecendo. Mas e como eu me livro disso? Então, o renascimento, a respiração, essas técnicas, aceleram o processo de libertação. Vai além, é muito mais rápido. Então, às vezes as pessoas, não, mas eu não tenho paciência com esse lance de terapia, né? Então, o renascimento, ele é além da terapia. Ele é além da terapia. Ele tem esse, além de uma conversa, além de ouvir terapeuticamente, nós temos aí esse poder da respiração e dessas técnicas também. Então, a gente vai aprender sobre isso, vai aprender sobre jejum no curso,
O jejum, que ele é uma purificação também, ele funciona como purificação e como não só física, como espiritual, energética. Como fazer isso? Como trazer isso para o meu dia a dia? E dá para fazer de várias formas. Todo mundo pode fazer o jejum, porque o jejum, ele é desde um dia sem química, um dia com frutas. Então, a gente vai estar guiando vocês, né? Até um jejum mais profundo, até você também fazer uma mudança completa na sua alimentação, nos seus hábitos. Então, isso nós vamos fazer tudo juntos. Isso faz a diferença? Faz a diferença. A gente já sabe hoje que a alimentação é uma grande responsável pela cura, né, de muitas doenças. Estive num congresso aí em 2025, um congresso voltado ao câncer, né, oncologia internacional. Lá o jejum estava em alta, foi muito falado, né, até para quem, por exemplo, faz uma quimioterapia. Então, não tem nada contra a medicina, ao contrário, é integrar tudo, usar todas as ferramentas possíveis para a gente se curar, fazer as mudanças necessárias. Então, o jejum hoje é muito utilizado, a gente sabe disso. Então, ele faz parte também do renascimento, de uma das técnicas e práticas. Então, nós vamos falar disso, nós vamos falar de medicinas integrativas, vamos falar aí de traumas, né, como se libertar dos traumas, como mudar nossa vida, vamos falar de sexualidade. Eu passei hoje a programação para vocês também, do curso, né, como que vai ser. Então, a gente vai iniciar ali com o que é o renascimento, a base do renascimento, né. Também trazemos aí um curso em milagres. Ele vem junto com a gente, ele vai fazendo parte ali. É um presente maravilhoso também, que vem para dentro do curso. Só o nome, né, gente? Um curso em milagres. Renascimento é um milagre, a respiração é um milagre. Mas, claro, nunca é demais. Então, a gente também a gente vai falar sobre isso. Hoje temos um grupo gratuito do curso. Quem tiver interesse, fala com a gente, é só entrar para o curso. Tem as lições diárias e também a gente tem encontros periódicos para fazer estudo das lições e tudo mais. Nós vamos, então, falar sobre técnicas de respiração, porque breathwork, né? Também científico. Respiração é científico. Hoje em dia é a técnica, a terapia que mais cresce no mundo, a mais simples e pontual, né? Instantânea. Então, não é, na verdade, a gente não vai aprender uma técnica nova, porque a gente só vai relembrar como fazer a respiração e vai entender como ela funciona. Então, nós vamos aprender vários tipos de respirações, além da principal respiração, que é a respiração de renascimento. Nós vamos fazer meditações ali dentro da respiração, como funciona, né? Uma meditação através da respiração, incluindo a técnica de respiração. Nós também aqui falamos sobre consciência ambiental, o meio ambiente, o planeta Terra. Sejam bem-vindos ao planeta Terra, nós também fazemos parte, o planeta Terra faz parte da gente. É incrível quantas pessoas esquecem disso. Eu acho muito interessante, muitos terapeutas, mestres, gurus e religiosos, afins, todos, que falam de consciência, esquecer do planeta, dos animais, das árvores, que é a nossa casa, no final das contas, né? A nossa casa não é esse monte de tijolos que a gente está morando dentro, a nossa casa é o planeta Terra, e ela respira também, e ela tem vida, e ela é orgânica, e a gente precisa se conectar com ela, precisa fazer essa conexão.
Então, também parte da nossa consciência, do nosso trabalho, tomar consciência disso. Nós vamos falar aí dos maiores traumas humanos, né? A Leonard deixou 15 maiores traumas. Eu procuro trabalhar dentro, a minha base de trabalho os ensinamentos do Leonard Orr. E, claro, a gente acrescenta, né? Ele mesmo mudava a cada ano, incluía novidades, coisas novas, né? Aprendizados novos, técnicas novas. Eu também trago muita coisa. A gente traz aí medicina germânica, homeopatia, fitoterapia, autocuidado, né? Tudo isso daí vai fazendo parte, as medicinas integrativas, tudo isso aí é importante, a gente tomar consciência de tudo. Quanto mais consciência, mais ferramentas a gente tem à nossa disposição. A gente trabalha hoje o Renascimento com pessoas com doenças terminais, câncer, ajuda muito, tá, gente? Na cura dessas doenças, pessoas dependentes químicas, pessoas com depressão profunda, síndromes de toda forma. Então, a gente pode auxiliar pessoas em todos os níveis. Imagine que importante, né? A respiração pode trazer a paz para as pessoas, pode trazer a sua reconexão consigo mesmo. E isso cura todas as doenças. Isso é muito importante, né? Nós vamos falar sobre outra palavra, outra ideia que a gente não ouve, ânsia inconsciente de morte, que todos têm, é um programa. Como que está a sua ânsia inconsciente de morte? Ah, não, mas eu não tenho vontade de morrer, não penso nisso. Não é verdade, a gente pensa e a gente pratica com nossos hábitos, com nossos pensamentos. E como tomar consciência e mudar isso? Então, nós vamos falar disso. Esse é um tema bem profundo. Vamos falar do maior trauma, o trauma principal, que é o trauma de nascimento. Por que é um trauma, né? A gente chama de trauma, mas é o que aconteceu antes, durante, depois do nascimento. São informações muito importantes. A nossa vida toda, depois disso, está baseada nesses primeiros momentos. Quando antecipou a nossa chegada, durante a gravidez da nossa mãe, quando a gente nasceu, e os próximos 3 anos. A doutora Leonor Luzes, da Ciência do Início da Vida, fala muito disso. O quanto é importante tomarmos consciência disso. Vamos falar de lei pessoal, as mentiras, o que é nossas leis, o que nos guia hoje, né? De padrões, mentiras. Então, nós vamos olhar para isso e mudar isso, tornar verdades, eliminar as mentiras que a gente acredita. Então, nós vamos trabalhar a liberação de memórias celulares. Todas essas memórias, esses padrões, esses traumas estão nas nossas memórias celulares. Nós somos um banco de dados. Então, a proposta é fazer essa liberação. Consciência e liberação. E vocês vão aprender como fazer isso. Olha que incrível. E ainda auxiliar as pessoas a fazerem. Com respiração. Só isso, Vinilda? Sim. A respiração te leva para isso. Cápsula do tempo. A gente vai aprender, através da respiração, a viajar no tempo. Olha que coisa incrível. Como que pode? Então, nós vamos viajar no passado, futuro e futuro. Então, a gente vai aprender que mudar o passado muda o futuro. Que mudar o passado muda o presente. Mudar o presente, as coisas como estão indo hoje, o nosso futuro já muda. O nosso e de todas as pessoas ao nosso redor. Olha só que poder incrível. A respiração ou o renascimento faz isso? Sim, faz isso, é instantâneo. Não leva anos ou uma vida. Você pode fazer isso agora. A gente vai aprender como fazer isso, como acessar essas memórias. Vanilda, regressão? Não é regressão. Ou pode chamar de regressão, mas não, é acessar memórias, simplesmente acessar a informação que está em você.
Vamos também trabalhar memórias de antepassados, vidas passadas, essa história toda, né? Nossos idade, renascimento também faz isso, acessa isso? Sim, também acessa, dá acesso ao sistema familiar. Nós precisamos conhecer nossa história, senão nós estamos fadados a repetir a nossa história. Então, conhecer a nossa história é importante, porque nós vamos aprender por quê, de que forma a gente vai fazer isso. O pessoal está entrando aqui, tá, gente? Nós vamos falar sobre a síndrome do Salvador do Mundo, que todos sofremos dela. Essa síndrome, ela pode complicar muito a nossa vida, porque normalmente a gente quer salvar os outros e esquece da gente. E como que nós vamos salvar, então, as pessoas sem salvar a nós mesmos primeiro? Como que uma pessoa que não consegue cuidar de si mesmo, não tem autoconsciência sobre si, pode ajudar as outras pessoas? Então, a ideia é inverter isso, mostrar para vocês que isso pode ser diferente e é muito mais seguro que seja assim. Aí. Nós vamos falar sobre sexualidade, é lógico, sobre sexualidade, sobre despertar da Kundalini, despertar da energia da Kundalini, né? Vamos fazer práticas também, porque também uma dos nossos importantes, né, mudanças e contribuições do Renascimento é com as pessoas que querem engravidar, os casais que querem engravidar. A gente já sabe que o emocional, que o estilo de vida, os conteúdos, né? Nesse retiro eu pude encontrar a ferramenta mais poderosa que existe nesse mundo de cura, que é o ar, a respiração. E foi assim um presente lembrar que eu posso respirar e através desse elemento, através dessa conexão com a minha respiração, equilibrar o meu corpo, me curar de muitos traumas. E eu sou muito grato, me sinto abençoado de ter me aberto para receber todo esse conhecimento. Que todas as pessoas possam respirar conscientemente para se sentir presente e vivos em todos os seus dias de vida. Namastê.